Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha as nossas aulas. E na aula de hoje de como fazer uma apresentação, na nossa parte 4, nós vamos ver aí como a gente consegue correlacionar e construir bons slides para as nossas apresentações. Essa é a penúltima parte dessa aula, então bora lá conversar sobre esse tema. Quando a gente fala aí, dentro da nossa apresentação, lembre-se que a gente subdividiu em 5 tópicos, só para a gente relembrar. O primeiro tópico era o superar o medo de falar em público. O nosso segundo tópico foi a preparação com antecedência. O nosso terceiro tópico foi chamar a atenção para aquilo que é efetivamente importante dentro das nossas apresentações. Na aula de hoje a gente vai conversar aí sobre a parte de preparo de slides, como é que a gente procede essa etapa tão importante aí dentro da estrutura das nossas apresentações. E na nossa última aula, que vai ser na semana que vem, a gente vai conversar aí sobre algumas dicas para os momentos da apresentação em si. Os slides em si são uma espécie de moldura do nosso conteúdo, uma moldura da nossa apresentação, Então eles vão trazer ao nosso público, levar para o nosso público as principais informações relacionadas com o desenvolvimento do nosso trabalho. Então eles são uma etapa aí fundamental e essencial para garantir uma boa apresentação. Uma parte muito importante quando a gente fala em slides, especialmente agora nesse período que a gente está vivendo de atividades remotas, é que muitas vezes os slides são a única interface de comunicação que a gente possui com o nosso público. Então eles assumem ainda uma relevância até maior do que eles possuíam nas atividades e desenvolvimentos presenciais. Então nessa parte agora que a gente vai conversar aqui de forma mais direta, mais específica, é como a gente consegue preparar slides aí com uma qualidade razoável. E o que eu vou trazer para vocês basicamente são dicas, São fundamentações, experimentações que a gente tem aí de informações úteis a serem colocadas nesse tipo de documento, nesse tipo de arquivo. Bora lá então conversar sobre essas características. Conforme eu comentei com vocês, essa aula vai ser baseada em dicas, E a primeira dica que eu trago para vocês, que talvez seja mais importante, é que vocês utilizem pouco texto nos seus slides, Essa informação eu até cometi como um erro aí, proposital ao longo das apresentações anteriores. Se vocês forem acompanhar as aulas 1, 2 e 3, eu estou deixando imagens aí na tela para que vocês visualizem o que eu estou querendo falar, onde eu sobrecarreguei alguns slides com uma quantidade muito maior de texto do que o necessário. Isso aí tem essa finalidade de apresentar para vocês como fica mais monótono, mais complicado, que vocês prestem atenção naquilo que eu estou falando ao longo da apresentação em slides com essa característica, Você já deve muito provavelmente ter observado isso enquanto assistiam as aulas 1, 2 e 3, mas é importante enfatizar esse ponto aqui para que vocês notem essa diferença no agrupamento de informações. Dentro dessa característica, o uso de slides com pouco texto está muito relacionado com aquela habilidade que eu comentei com vocês, que era importante desenvolver no preparo prévio das apresentações. O preparo prévio vai possibilitar que você seja muito conciso no desenvolvimento dos seus slides. Quando a gente pensa em um slide ideal, esse slide contém apenas imagens e no máximo 10 palavras dentro da sua estrutura. Essa é a característica padrão aí de formação. Você vai trazer uma quantidade de palavras muito pequena e imagens de muito boa qualidade, com muito boa resolução. Observem que ninguém está interessado em estar se esforçando ao longo de toda a sua apresentação para tentar compreender a informação passada por uma imagem que está borrada na sua estrutura. Os detalhes, as informações necessárias ao seu gráfico, as informações que tem a estrutura do seu gráfico, você deve complementar apenas de forma verbal. Isso aí tem o objetivo principal, é claro, de tentar evitar a tentação da sua plateia de ler todas as informações do seu slide ao longo daquilo que você fala. A gente até já comentou isso em informações anteriores, em apresentações anteriores desse tema. A sua plateia vai conseguir ler de forma muito mais rápida do que você vai conseguir falar e apresentar. Então não é interessante que ela leia, ela vai tirar o foco daquilo que você está falando e isso não é interessante em nenhum aspecto. Tenho em mente que um slide bom ele é preparado de forma a se utilizar de 1 a 2 slides por minuto de apresentação, ou seja, a troca entre os slides ocorre de forma muito dinâmica e muito rápida. Isso ajuda a prender a atenção da sua plateia. As sentenças normalmente elas precisam ser apresentadas como tópicos curtos, e isso vai evitar que você utilize sentenças completas na estrutura de formação e apenas um tópico para que você se lembre daquilo que efetivamente é importante ao longo da sua apresentação. Inclua no máximo 5 pontos de slide, 5 estruturas de tópicos,
No geral, utilize apenas palavras-chave, frases, né, para criar essa estrutura lexical que vai fazer você lembrar da informação que você precisa passar para o seu público. Apresente um ponto por vez. Observem que isso ajuda a manter o foco da sua plateia no que você está falando. E lembre-se sempre de numerar os seus slides. Essa numeração que aparece aqui, ela tem o objetivo de que a plateia que está acompanhando anote o número em caso de alguma eventual dúvida. Isso facilita que eles falem, no seu slide 5 eu fiquei com dúvida em tal gráfico. E aí você consegue retornar a esse gráfico de forma mais dinâmica, né, após a apresentação, para sanar eventuais dúvidas. Só para que a gente tenha um exemplo daquilo que é um slide ruim, tá? Primeira coisa, cuidado com as cores de fundo e das cores das fontes que você utiliza. Tá? Observe que aqui eu estou usando um fundo exageradamente patriótico, vamos chamar assim, um fundo amarelo com verde, com azul e branco, né? Bem nas cores da bandeira do Brasil. Só que observe que não faz sentido nenhum essa estrutura. Tá? Primeiro, esse fundo amarelo cansa demais a vista de quem está olhando. Segundo, ele não tem aí uma clareza de imagem muito boa com essa letra em fonte cinza para que vocês consigam ler a informação que está apresentada, né? Aqui eu estou sobrecarregando com palavras esse mesmo slide, tá? Então é muito difícil para mim, enquanto apresentador, ler as informações que estão aqui apresentadas, né? Em cada um dos pontos de interesse das informações que estão aqui apresentadas. É muito difícil para vocês acompanhar o que está aí apresentado aqui, tá? Aqui a gente tem um tópico só, mas perceba que é muito complicado que vocês consigam compreender aquilo que eu estou falando, basicamente só por causa da estrutura desse slide que está aqui apresentado. Né? Outra coisa muito importante, né, que é uma dica geral aí, é que vocês evitem ficar mudando as cores ao longo da sua apresentação, tá? É muito estranho para a plateia se acostumar com essa troca, com essa transição, né? Observe que eu vi um fundo preto no qual a cadência de visualização de vocês já estava habituada, só que agora eu troquei, né, para esse fundo amarelo berrante aqui, e muito provavelmente vocês tomaram até um susto quando esse slide entrou. Então observem que essa troca não é muito interessante aí para quem está acompanhando a sua apresentação. A segunda dica, né, que temos aqui nessa aula diz respeito a que vocês evitem o uso de marcadores. E quando eu falo evitar, não quer dizer que vocês não podem usar. Inclusive, vocês devem usar, por exemplo, quando vocês vão apresentar a estrutura de tópicos, né, dentro da apresentação do seu sumário, por exemplo, ao longo da sua apresentação, é muito interessante que vocês usem marcadores. Eles são ferramentas aí que vão possibilitar um entendimento muito bom do seu público, da sua plateia, da estrutura, e vai demonstrar que efetivamente você sabe, né, o caminho que você quer seguir para trazer uma informação útil para eles. Só que quando eu falo de evitar o uso de marcadores, é aquele uso exagerado dentro da apresentação, né? A gente vê por aí alguns slides onde a cada palavra a gente tem um marcador e até marcadores diferentes. Isso dificulta muito, né, essa subdivisão da ideia, né, da transformação da ideia para aquela pessoa que está acompanhando a sua apresentação. Então tenham sempre esse cuidado em mente, né, do uso controlado aí de marcadores. Outra dica essencial diz respeito ao uso das fontes, né, que você vai fazer ao longo da apresentação. Para trazer alguns exemplos, eu vou apresentar para vocês algumas fontes ruins, tá? Primeira coisa, uma fonte muito pequena. Observe o quão é difícil acompanhar, né, a leitura quando a gente se utiliza de uma fonte demasiado pequena do tamanho da escala de apresentação que a gente está fazendo. Então tenham cuidado, né, com o uso da fonte nesse tipo de estrutura. Outro cuidado que a gente precisa ter, tenha muito cuidado com o uso de fontes maiúsculas, tá? Utilize-as quando for efetivamente necessário, como por exemplo tenho usado aqui, na estrutura do título das apresentações, onde é um tópico aqui de leitura rápida, né, e de fácil leitura por conta de uma cor diferente ao longo da apresentação, tá? Elas tenham em mente que quanto mais distante a pessoa estiver, mais complicado vai ser para ela ler essa fonte toda maiúscula que está aqui apresentada. E outra dica essencial, acredite, isso aqui acontece, tá? Não se utilizem de fontes muito elaboradas, né? Fiquem naquelas fontes que têm uma característica mais padrão, elas já facilitam a leitura e cansam menos a visualização, né, da pessoa que está acompanhando a sua palestra. E também não utilize mistura de fontes. Observe como é complicado ler essa frase aqui que está aqui apresentado, onde a gente se utiliza de uma mistura de fontes. É muito complicado para a pessoa entender esses diferentes padrões ao longo da leitura. E acima de tudo, tenha muito cuidado com a sua criatividade para esse uso aí de fontes. A nossa quarta dica, então, ela diz respeito à separação dos assuntos dentro da nossa estrutura de apresentação. Observe que a gente não possui um limite aí de slides dentro da apresentação. A gente pode fazer uma apresentação de 20 minutos com 100 slides, é completamente possível. Então não economize nos slides, os slides são de graça, né? Apresente slides que apresentam estrutura única, com um tópico único,
e que tem uma ideia muito clara dentro de sua formação, tá? Você vai usar basicamente uma ideia ou um gráfico por slide, e com isso, né, você consegue trazer uma clareza muito maior para as pessoas que estão acompanhando a sua apresentação no que se refere à qualidade e estrutura do tópico que você efetivamente está apresentando. Caso seja necessário, também não se acanhe em dividir a mesma ideia, a mesma estrutura em mais de um slide. Se isso for necessário, não há problema algum, subdivida, né? Não tenha vergonha dessa subdivisão, isso vai tornar a sua apresentação mais clara. Então, a dica é muito simples e muito efetiva. Não economize slides. A nossa próxima dica é relacionada com o cuidado que vocês devem ter com a forma na qual as figuras são apresentadas, né, à sua plateia ao longo de sua apresentação, ao longo de sua palestra, ao longo do seu seminário. Nos próximos slides eu vou apresentar para vocês, né, algumas figuras com um grau de complexidade diferente na informação apresentada, para que vocês verifiquem que muitas vezes a gente consegue, com uma figura bem apresentada, trazer informações muito mais complexas à plateia que está acompanhando nossa palestra, o nosso seminário, sem comprometimento nenhum, né? Apenas trazendo estruturas de ênfase às nossas figuras. Então, tendo isso em mente, né, o que seria um gráfico bom? Vou apresentar para vocês aqui um gráfico que foi desenvolvido ao longo do meu trabalho de doutorado. Tá? Nesse gráfico a gente tem uma comparação entre dados experimentais que são originados de um trabalho presente na literatura, disponível na literatura, dados simulados por um segundo trabalho diferente do primeiro disponível na literatura e os dados simulados com o modelo termodinâmico que eu estava propondo para representar essa reação. Isso aqui, essas informações são compiladas aqui, né, nessas diferentes barras. Os dados experimentais são a barra cinza, os dados simulados pelo segundo modelo são a barra tracejada e os dados representados pelo meu modelo são essa barra preta. Observem que aqui o que eu quero apresentar é o meu modelo tem uma concordância boa, tanto com os dados experimentais, tanto com os dados apresentados na literatura. E é essa ênfase que eu quero trazer para a minha apresentação. Observe aqui que eu consigo fazer isso isolando, né, apenas o dado para o hidrogênio. Não preciso apresentar isso para todos os componentes presentes aqui no eixo. Eu consigo trazer essa informação de forma clara para quem está acompanhando a minha apresentação apenas com a análise dessa figura. Então esse é o cuidado que vocês têm que ter. Enfatizar aquilo que efetivamente é importante, que é o passo que a gente aprendeu na aula 3, e trazer essa informação de forma muito clara e muito precisa para as pessoas que estão te acompanhando. Agora vamos ao exemplo do que seria um gráfico ruim. Observem que aqui eu tenho uma informação simples, está relacionada com meses do ano e relacionada aí com bolas azuis e bolas vermelhas. E ainda assim é muito complicado entender o que esse gráfico quer passar. O que representam esses números, o que eles efetivamente impactam na apresentação. Então aqui isso aqui é um exemplo típico daquilo que é um gráfico ruim. Observe que a informação é muito mais simples do que o que a gente acabou de ver no slide anterior e ainda assim é muito mais complicada de ser compreendida. A nossa dica número 6 ela é até repetida, a gente já viu ela como um tópico único ao longo da nossa apresentação 3, que é que você enfatize aquilo que realmente é importante nos seus gráficos, né? Então, quando a gente apresentar um gráfico, né, lembre-se de enfatizar aquilo que é importante. Essa é a mesma figura que eu apresentei para vocês 2 slides aí para frente, né? Ela tem o objetivo de trazer essa comparação efetiva entre os dados experimentais, os dados com modelos na literatura em relação ao modelo que foi desenvolvido pelo trabalho que eu estava fazendo. Observe que eu utilizei dessa estrutura de caixa para trazer essa informação de forma clara e precisa para a minha plateia. Então é isso que você tem que fazer, trazer a informação da forma mais clara possível, com a ênfase necessária para que ela seja compreendida. Uma dúvida muito comum e recorrente aí para alunos meus ao longo desses últimos anos, né, de graduação, desenvolvimento de trabalho de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso é: professor, qual gráfico eu devo trazer? Qual o gráfico certo para trazer informação de forma clara aí para quem vai ler o meu trabalho, vai assistir a minha apresentação? E essa pergunta, meus amigos, ela só é respondida por meio de experimentação e teste. Vocês vão ter que realizar e construir a figura em forma de linha, realizar e construir a figura de forma de barra, para comparar a qualidade da informação apresentada e efetivamente entender qual a melhor forma de apresentar isso para quem está ali assistindo. Verifique as possibilidades, né? E verifique esses testes. Não temos uma resposta padrão, não tem gráfico de linha é sempre melhor do que gráfico de barra, ou gráfico de barra é sempre melhor que gráfico de linha. Isso não existe, cada caso é um caso e precisa ser verificado, estudado. Então construa os gráficos e compare. Você é o melhor entendedor do seu dado, foi você que construiu ele. E com base nisso verifique qual a forma que você gostaria de apresentar esse dado para quem vai lhe assistir ou vai ler o seu trabalho.
Vamos à nossa dica número 8, tá? Ela diz respeito à estrutura da nossa apresentação. Monte a sua estrutura de forma muito básica, muito concisa, tá? Mas lembre-se sempre, ela precisa conter um início, um meio e um fim. Os principais pontos, né, de apresentação, aí, quando a gente constrói uma apresentação, eles são um sumário, claramente, para trazer a estrutura na qual você vai fazer a sua apresentação. Essa etapa é crucial e fundamental. Eu sugiro que esteja presente em todas as apresentações que vocês fizerem daqui para frente, tá? Isso demonstra que você tem o mínimo conhecimento daquilo que você vai falar. Introdução, um tópico essencial, porque ela vai trazer a informação básica necessária para que o seu trabalho foi feito e por que o seu trabalho foi feito. Materiais e métodos para dizer como o seu trabalho foi feito. Resultados de discussão para trazer o que o seu trabalho encontrou. Conclusões para trazer as informações efetivamente importantes que você retirou da literatura com relação ao trabalho que se desenvolveu. Referências, né, que é a parte de no que você se fundamentou para construir, lembrando que essas referências podem aparecer ao final, pode aparecer ao longo da própria apresentação, conforme eu tenho trazido aqui em alguns slides para vocês. E as suas a abertura aí, né, para a sua plateia para tirar dúvidas, os modos de contato aí, né, as suas informações de contato para eventual necessidade futura aí de quem está assistindo. Vamos então à última dica dessa aula 4, tá, no preparo dos slides, que é uma boa apresentação, né, segue a regra dos 3 segundos. Ela diz o que para a gente? Quando você finalizar a sua apresentação de slides, releia todos os seus slides e veja como cada um deles vai ser entendido pela pessoa que está assistindo a sua apresentação. É importante que ao bater o olho no seu slide, a pessoa consiga entendê-lo, né, de forma rudimentar aí, em aproximadamente 3 segundos. Ou seja, eu tenho que bater o olho no slide e falar. É uma dica que se refere a 3 segundos. Pronto. Daí eu vou esperar o que a pessoa vai falar, o que a pessoa vai comentar a respeito dessa dica, para efetivamente absorver a informação. Então essa aqui é uma regra fundamental. Talvez um bom slide precisa ser compreendido em aproximadamente 3 segundos por quem está olhando. Faça um teste, coloque 5 gráficos no mesmo slide e tente compreender a informação que os 5 apresentam em 3 segundos. Provavelmente você não vai conseguir, e esse é um slide ruim. Tenha sempre isso em mente. Então, pessoal, essas são as dicas fundamentais para a construção aí de uma boa apresentação, de uma apresentação com uma qualidade razoável, né, para o desenvolvimento dos seus trabalhos futuros. Como sempre digo, aqui estão as formas de contato. Caso tenha alguma dúvida, é só se comunicar por aqui para sanar essas dúvidas. A gente vai se encontrando aí ao longo das próximas aulas. Obrigado aí por ter assistido, pela atenção de vocês. Até mais.